Diante de ti ponho a vida e ponho a morte, mas tens que saber escolher. Se escolhes matar, também morrerás. Se deixas viver, também viverás. Então vive e deixa viver. Queridos irmãos e irmãs, a todos sejam bem-vindos, bem-vindas a esse momento de celebração, esse momento de estarmos com Deus na sua palavra. Hoje é domingo, dia do Senhor. Eu os convido nesse momento a ouvir aquilo que Ele reservou para cada um de nós. Deus tem um presente, e o presente de Deus para nós é soberano, é magnífico, é amoroso. Então, escute um pouco o que o Senhor tem a nos dizer hoje. Hoje, no 14º domingo do tempo comum, logo depois de uma semana em que festejamos aí a festa de São Pedro, hoje Deus, Ele reserva na sua liturgia um anúncio de esperança, um anúncio de amor, um anúncio de proteção. É isso que estamos ouvindo hoje na liturgia. Já na primeira leitura, temos lá o livro do profeta Zacarias. E Zacarias, ele mostra para nós que há uma esperança para o povo que sofre. E a esperança é a vinda de um Deus para o seu povo. Ele, de início, o profeta Zacarias, ele convida a pequena comunidade a celebrar a grande festa. Que festa é essa? É a vinda do Messias, que vem montado, olha quanta humildade, né? Ele vem montado num jumentinho, num potro, de uma cria de uma jumenta, diferente daqueles outros homens lá. Por exemplo, o rei de Israel só andava de mula. Os gregos, os persas, só andavam de cavalos poderosos. Mas Jesus não. Jesus quis entrar em Jerusalém montado em um jumento. Isso é muita humildade. Muita humildade. E esse rei ele vem com uma identidade. É o rei dos povos dos necessitados, é o rei dos marginalizados, é o rei que ele tem uma identidade. Diz o profeta Zacarias na primeira leitura: é o justo, é o humilde, é aquele que veio salvar o seu povo. Aí está Jesus. Meus amados irmãos e irmãs, somente essa atitude de Jesus entrar em Jerusalém, montado num jumento, de uma potra, de uma cria de uma jumenta, só ele ir montado no jumentinho, a gente já percebe aí que ele desmonta todo o poder político da sua época, com esse gesto de humildade. Porque Jesus, ele age com o poder, e o poder de Jesus é unicamente comunicar vida e paz a todos. Observem bem, nessa primeira leitura do profeta Zacarias, ele vem justamente mostrar que um Deus veio agir em favor do seu povo, um rei diferente de tantos reinados que lá já existiam. Não importa se rei de Israel, se reis persas, se reis gregos, não importa. Esse rei é um rei diferente. É um Deus, é um rei que de verdade veio mudar todo o procedimento social de Jerusalém, quebrando os grilhões que lá existiam. E lugares em que se propagava as armas, que ele vai também meio a esse centro aí, é a arma da oração, é a arma da verdade
é a arma da esperança, é a arma da proteção a um povo. Com o povo, Jesus se torna vitorioso. Fracassou para os reis da época. Na visão do rei persa, na visão do rei grego e de Israel, Jesus foi um rei que de verdade conseguiu abalar e abalou as estruturas de Jerusalém. Por isso, meus amados irmãos, que na liturgia, tendo o ouvido do profeta Zacarias, conseguiremos agora compreender esse belíssimo evangelho, o evangelho de São Mateus, porque no evangelho de hoje, Jesus, ele é colocado por Mateus como aquele que é vida e liberdade para os pobres. Essa é a atitude de Jesus, ser um gerador de vida e de libertação para todos. Para todos, quando eu falo, não quero falar do pobre somente material. Lá Jesus, ele agiu para o pobre também material, que não tem direito de ir à igreja, não tinha direito, não era respeitado. O pobre, o sofrido, o mendigo, o doente, a viúva, a criança, não eram respeitados. Jesus vem justamente para esses. É importante e é bonito lembrar que no Evangelho, já que estamos falando de um Jesus que é visitação para os pobres, é bom entender no Evangelho que Deus se revela aos simples. E nós precisamos aprender com os simples. Sabe por quê? Porque Deus é para gente simples. Não importa se essa gente simples tenha muito dinheiro ou pouco dinheiro, mas Deus só age, minha gente. Vou falar daqui a pouco sobre isso. Deus só age no coração simples, porque Ele veio para os simples. Então, no Evangelho de Mateus, nós vamos dar para a gente dividi-lo em 3 momentos esse Evangelho. Primeiro momento, poderíamos dizer que ali Jesus, ele faz um louvor ao Pai, porque o Pai revela as coisas do alto aos pequenos e oculta aos sábios e entendidos. Quem seriam esses sábios e entendidos já é época de Jesus? Seriam os líderes políticos da cultura de Jerusalém. Seriam aqueles chamados autossuficientes, que não precisaria de um outro rei, porque nós já temos rei em Jerusalém. Os sábios e entendidos seriam esses aí. Esses contra o princípio e os ensinamentos do próprio Deus. Primeira parte do Evangelho, a gente encontra um Jesus em oração ao Pai. Olha como é bonito aqui, ó. Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Primeira parte, um Jesus em oração. Um Jesus que está nos ensinando que a oração é fundamental. É Jesus nos convidando a estarmos em oração. É fundamental isso. Depois encontramos um Jesus fazendo um monólogo aí, salientando a sua relação com o Pai. Olha que coisa maravilhosa. Tudo, olha ele conversando com Deus. Tudo me foi entregue por meu Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho ou aquele a quem o Filho quer revelar. O Filho conhece o Pai conhece o Filho. Tivemos no primeiro momento uma oração de intimidade, de súplica, de agradecimento de Jesus, Pai. Agora um diálogo dele com o Pai, quer dizer, dele mesmo sozinho, revelando para nós o grande poder de reconhecimento que o Pai tem com a humanidade e com ele mesmo. Por último, meus amados irmãos, a última parte do Evangelho, Jesus se dirige àqueles que estão de verdade cansados, fadigados com o peso da vida, e ele convida a vir até ele. Venham todos a mim,
todos que estão cansados, fatigados com o peso dos vossos fardos na sociedade, venham a mim e aprendam comigo, que sou manso e humilde de coração, e em mim vocês encontrarão repouso. Meus amados irmãos, qual é o fardo que hoje te pesa na vida? Se eu fosse perguntar, nós estamos com tanta gente ouvindo agora essa homilia, e se eu fosse perguntar a cada um me diria qual era o fardo. O jovem me diria: padre, o meu fardo é minha mãe e meu pai, porque eu quero estar na internet, no Facebook, no Instagram, no estragado, em tudo quanto tem de comunicação. Meu pai e minha mãe não deixam. Vem cá, faz isso. Diriam aqui que o fardo dela hoje é o marido. Se eu fosse perguntar ao marido qual é o fardo que ele carrega hoje, poucos diriam que seriam as esposas. Mas com certeza, alguns diriam sim que são as esposas. Mas diriam: padre, o meu fardo hoje é o desemprego. Outros diriam que o fardo é o pai, é a mãe. Outros diriam que é a doença. O seu fardo, qual é? O que é que te pesa hoje? Apresente ao Senhor. O Senhor está convidando. A última parte do Evangelho é justamente isso. Jesus, quem se direciona aos cansados, aos fatigados, com pesos de fardos, né? E dá um convite: venham a mim, cheguem até mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês verão que comigo vocês encontrarão repouso, sentirão leves, ficarão aliviados. Eu não estou dizendo, meu amado irmão, eu não estou dizendo que se procurardes agora Jesus de verdade, tudo isso vai passar. Às vezes não passa não, mas você vai aprender a superar e a suportar, ou melhor, vai aprender a melhor compreender esse fardo na sua vida. Possa ser que não passe. Não vou ser hipócrita. Use uma situação de fragilidade, de forma alguma. Estou dizendo que com Jesus a gente nós conseguiremos a tomar consciência desse fardo. Sem Jesus, o peso, te garanto, é muito maior, é pesado demais. Por último, nós temos São Paulo, na pequena comunidade aos romanos. Paulo, ele traz para nós uma decisão. Ele apresenta para nós 2 princípios que orientam nossa vida como cristão. Primeiro, ele fala para nós sobre o Espírito que comunica a vida e a filiação divina, dizendo assim para nós: se alguém não tem o Espírito de Cristo, este alguém de verdade não pertence a Cristo. Mas se viverem pelo Espírito, se viverem segundo a carne, morrereis. Mas se viverem segundo o Espírito, vivereis. Meus amados irmãos, Paulo, ele hoje nos coloca aqui um grande divisor: viver na carne ou viver segundo as orientações do mundo. Viver para mim é Cristo, né? Diz Paulo, muito bonito. Mas eu preciso nessa vida material, nessa vida social, a aprender a viver. Viver no Espírito não é abrir mão de todo o material, é ter tudo, vendo com tudo como se não tivesse nada, mas é viver. Paulo hoje coloca para nós um caminho a seguir. Ele pede a você que tome uma decisão na tua caminhada, na tua vida. Ouvimos na primeira leitura, o profeta Zacarias dizendo: virá o rei
que vai cuidar dos marginalizados, dos pobres, dos esquecidos. O rei veio e o rei falou: eu te louvo, ó Pai, porque revelaste essas coisas aos simples e ocultastes aos sábios e entendidos. E ele convida ainda esse rei, dizendo: venham todos a mim, que são fadigados, com o peso dos vossos fardos, que eu vou aliviar. E Paulo hoje completa na comunidade dos romanos: para a gente chegar a Jesus, se decida. É preciso se decidir. Viver segundo a carne ou viver segundo o Espírito. Eu lembro de uma canção. Eu gosto de cantar sem ser cantor, viu, gente? Eu gosto de cantar sem ser cantor. De vez em quando eu tomo até umas broncas: padre, o tom tá errado. Mas tudo bem, que vale a comunicação. Chega até você o que eu quero passar. Olha, eu lembro de uma canção, quando Paulo ele põe essa atitude de seguir segundo o Espírito e segundo a carne. Tem uma canção, acho que é de Padre Zezinho, que ele diz que diante de ti põe uma vida e põe uma morte. Se queres viver, então viverás. Se deixa morrer, então morrerás. E Padre Zezinho termina dizendo: então vivas e deixas viver. Diz assim a canção: diante de ti ponho a vida e ponho a morte, mas tens que saber escolher. Se escolhes matar, também morrerás. Se deixas viver, também viverás. Então viva e deixas viver. Escute bem, que Padre Zezinho canta: diante de ti ponho a vida e ponho a morte, mas tens que saber escolher. O que é que você está escolhendo? Querer viver sobre a morte é querer continuar sendo autossuficiente, estupidamente ignorante, arrogante, invejoso, mentiroso, ciumento. Todas essas atitudes são atitudes de morte. Se queres viver assim, o princípio da tua vida vai ser sempre morte. Mas se és pacífico, se és bondoso, misericordioso, compreensivo, fraterno com os outros, solidário com os que necessitam, esse estado é um estado de vida que gera vida na vida dos outros. Então dessa forma tu viverás. Diante de ti ponho a vida e ponho a morte, mas tens que saber escolher. Se escolhes matar, também morrerás. Se deixas viver, também viverás. E Padre Zezinho diz assim: então viva e deixa as perguntas, para que nessa semana a gente reflita a questão do compromisso e do estilo de vida que a gente vive, se é de morte ou é de vida. 2 perguntas para que a gente reflita na semana. Primeiro, como nos posicionamos diante de Jesus e do projeto de vida para todos? Nós aceitamos o projeto e nos comprometemos com ele, com Jesus? Ou simplesmente rejeitamos porque temos muitos e outros a fazerem? Estamos nos comprometendo com o projeto de Deus ou não? Se sim, parabéns para nós. Se não, juízo, meu irmão, juízo, minha irmã. Na segunda, com a liturgia que acabamos de ouvir,
Esse 14º domingo do tempo comum, nós, dos marginalizados, dos sofridos, dos esquecidos e dos escravizados por líderes políticos que não buscam o bem comum. Diante disso, meus amados irmãos, é bom nos perguntarmos: temos exercitado o espírito solidário e fraterno junto aos necessitados, ou a minha arrogância e autossuficiência à situação? É bom fazer essa pergunta. Sabe por quê? Porque só quem se despe das suas atitudes de autossuficiência e arrogância é capaz de exercitar na vida os mesmos sentimentos de Jesus. Escutem bem, somente quem se despe se livra do que é mal, tira de si daquilo, de tirarmos tudo isso, conseguiremos com a vida e na vida exercitar o espírito, os mesmos sentimentos de Jesus junto aos necessitados. Que Deus abençoe a cada um de nós, que Jesus nos proteja e o Espírito Santo nos ilumine hoje e sempre. Amém. Diante de ti ponho a vida e ponho a morte, mas tens que saber escolher. Se escolhes matar, também morrerás. Se deixas viver, também viverás. Então vive e deixa viver.